Oferecimento: Pasta Chef. Almoço aos sábados e domingos para entrega. 43 99172 8933, Londrina, Paraná. Liz Roupas e Lingeries, no Boulevard Shopping Center, Londrina. Olá, tudo bem? Bom dia! Hoje é quarta-feira, 27 de dezembro de 2023. A igreja também está em festa litúrgica para celebrar São João Evangelista, o apóstolo que Jesus amava. Hoje quero mandar aquele super abraço e uma bênção especial para o casal Eduardo e Mariana, ouvintes de Curitiba, aqui no Paraná. E na metade do ano que vem vão receber um baita presente. Um bebê está chegando. Deus abençoe muito, mas muito mesmo, a família de vocês. Rezemos juntos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, que pelo apóstolo São João nos revelastes os mistérios do vosso Filho, tornai-nos capazes de conhecer e amar o que ele nos ensinou de modo incomparável. Amém. João, capítulo 20, versículos de 2 a 8. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A mensagem de Maria Madalena expressa perplexidade, mas também contém o preanúncio de que a luz está próxima, de que começaram novos tempos nos quais Jesus ressuscitado dá a vida. Os primeiros discípulos não esperavam a ressurreição de Jesus e também não estavam preparados para este acontecimento. Esse despreparo radical dá maior relevo à intervenção de Deus. Os líderes da igreja primitiva enfrentam o acontecimento do túmulo vazio. Cada um, com sua individualidade, vive a experiência de buscar sinais visíveis do Senhor. O discípulo amado chega ao túmulo primeiro, antes de Pedro. Se correu mais rápido, se chegou primeiro, isso deriva do fato de ser o discípulo que Jesus amava. Dependia também disso que ele estivesse ao lado de Jesus na última ceia e perto da mãe de Jesus no Calvário, e que foi o primeiro a reconhecer o Senhor na pesca milagrosa. Talvez seja ele quem deva ser reconhecido no discípulo que, junto com André, foi o primeiro a seguir o Cordeiro de Deus. Ao entrar no túmulo, Pedro observou a perfeita ordem. As ataduras permaneceram no seu lugar, como se estivessem vazias do corpo do Senhor, e o sudário dobrado, bem colocado num canto separado, como está esse detalhe no versículo 7. Pedro se depara com os sinais do ressuscitado. Não houve roubo de corpo ou adulteração. Jesus se libertou, e ao contrário de Lázaro, que foi libertado pelos outros. A ressurreição de Lázaro foi o anúncio figurativo da ressurreição da carne e de Cristo o cumprimento. Lázaro retornou à vida terrena, Cristo à vida superior, ao Pai. A presença de duas testemunhas oculares no túmulo vazio obedece às normas da lei judaica, tendo em vista que começou a acreditar
nos sinais das ligaduras e do sudário dobrado, porque o testemunho de uma pessoa só não valia nada. Das mulheres, então, nem se fale. De 2 pessoas já se torna um testemunho válido. Assim descreve o evangelista o amanhecer deste primeiro dia que promete ser cheio de luz. Estamos no início do caminho da fé pascal para a comunidade dos discípulos. E aí tem uma reflexão muito bonita do cardeal Martini, que dizia o seguinte: na igreja que procura sinais a diferentes temperamentos, diferentes mentalidades, ao carinho de Maria, a intuição de João, a enorme lentidão de Pedro, são diferentes tipos, diferentes famílias que procuram os sinais da presença do Senhor. Todos eles, se estão verdadeiramente na igreja, têm em comum a ansiedade da presença de Jesus entre nós. Há, portanto, diferentes dons espirituais na igreja, dos quais nascem diferentes disposições. Uns são mais rápidos, outros mais lentos, porém, todos se ajudam, respeitando-se e procuram juntos os sinais da presença de Deus e a comunicá-los, apesar das diferenças nas reações diante do mistério. Neste episódio encontramos o exemplo da colaboração, nas coisas diferentes. Cada um comunica ao outro, e o outro que viu, e juntos reconstroem a orientação da existência cristã, onde os sinais da presença do Senhor, diante de graves dificuldades ou situações perturbadoras, parecem ter desaparecido. Quando a presença dos sinais falta e a visibilidade do Senhor, precisamos nos sacudir, nos movimentar, correr, buscar a comunicação com os outros, com a certeza de que Deus está presente e fala com a gente. Se na igreja primitiva Maria Madalena não tivesse agido assim, comunicado o que sabia, e se não nos tivéssemos ajudado, o túmulo teria ficado ali e ninguém teria ido para lá. A ressurreição de Jesus teria permanecido um mistério. Só a busca comum e a ajuda mútua levam finalmente a encontrar-nos juntos, reunidos no recolhimento dos sinais, ao redor do Senhor. São João Evangelista. João, filho de Zebedeu e Salomé, pescador na Galileia, foi com Santo André o primeiro discípulo a se encontrar com Jesus. Nas listas dos apóstolos sempre aparece com Tiago, seu irmão, imediatamente depois de Pedro e André. E juntamente a Pedro e Tiago, é privilegiado por estar presente nos momentos mais solenes com Jesus, por exemplo, na ressurreição da filha de Jairo, na transfiguração de Cristo no Monte Tabor e na sua agonia no Getsêmani. Além disso, João é o único apóstolo na crucificação, aos pés do Cristo e ao lado de Maria, a quem, por ordem de Jesus, acolheu em sua casa depois da morte e ressurreição do Senhor. Era o mais jovem dos apóstolos, virgem, e se refere a si mesmo nos sagrados textos como o discípulo que Jesus amava. Sem dúvida, Jesus mostrou por ele um carinho especial. Ao mesmo tempo, tinha temperamento ciumento, impulsivo, vingativo, como se mostra nas ocasiões onde pretendeu um lugar ao lado de Jesus na sua glória, Marcos capítulo 10, e quis matar alguns que não auxiliaram a Jesus, Lucas capítulo 9. Apesar disso, se tornou o apóstolo do amor, o que fica evidenciado nos seus escritos e nos relatos da tradição a seu respeito. Depois de Pentecostes, os Atos dos Apóstolos registram a fundamental importância de João na consolidação da primeira comunidade cristã na Judéia. Depois da dispersão dos apóstolos por causa das perseguições, São João fundou comunidades e as firmou em diferentes localidades na Ásia Menor. Exilado pelo imperador Domiciano em Patmos, uma ilha árida e rochosa do mar Egeu, ali escreveu o Apocalipse, significando revelação de um grande acontecimento em grego. Último livro da Bíblia, onde registra o poder divino do Cordeiro sacrificado, Jesus e as tribulações dos fiéis, o castigo dos maus e o triunfo final da Igreja para confortar os cristãos na perseguição romana. De fato, uma profunda análise do Apocalipse
Mais tarde, em Éfeso, onde também acolheu Maria, seu zelo pastoral para com os primeiros núcleos cristãos o levou a escrever o 4º Evangelho e 3 epístolas constantes do cânon bíblico, ou seja, livros inspirados pelo Espírito Santo e por isso dignos de confiança. Este evangelho, diferentemente dos outros 3, os sinóticos de Mateus, Marcos e Lucas, traz uma abordagem mais analítica e meditativa das ações de Jesus registradas nos demais, completando-os e os interpretando. As cartas evidenciam o amor de Deus e ao próximo. A tradição conta que, já idoso, a pregação de João se resumia em dizer: amai-vos uns aos outros, pois nisso está toda a lei de Deus. O que é verdade. Foi o único apóstolo que morreu de morte natural, não martirizado. O que não quer dizer que não tenha sofrido enormemente, também no físico, por causa dos trabalhos apostólicos e perseguições. Morreu e foi sepultado em Éfeso aos 90 anos. A cada filho seu, Deus ama de um modo único e especial. Jesus humanamente também tinha mais proximidade natural com uns do que com os outros. Por exemplo, João, Pedro, Lázaro, eles eram mais íntimos. Isso não significa que esses não tivessem temperamentos difíceis. Pedro, impulsivo e inconstante, o negou 3 vezes, mas todos os que se relacionam com Jesus acabam por santificar-se na convivência com ele. E por isso João, antes ciumento e um tanto arrogante e vingativo, tornou-se o grande apóstolo do amor. Ó Deus e Pai de amor, dai-nos pela poderosa intercessão de São João Evangelista a graça de conviver e crescer sempre mais na vossa intimidade, para que possamos, como ele, ser modificados totalmente em nossas almas, amando-vos como de fato mereceis, e assim escrevermos em nossas vidas o amor concreto aos irmãos, único meio de merecer a vossa comunhão total no paraíso. Amém. Por intercessão de São João, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Boa quarta-feira para você e até amanhã, se Deus quiser.